Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Candeia e a luta pela cultura nacional. Texto de Rafael Almeida, do Rio de Janeiro, para edição 288 da versão impressa do Jornal A Verdade. Seu pai era operário gráfico e a sua mãe, dona de casa. Antônio Candeia Filho, Candeia, nasceu em 1935 no subúrbio do Rio de Janeiro. A casa que cresceu era frequentada por figuras que fundaram o samba carioca, como Paulo da Portela, Zé da Fome, João da Gente, Dona Esther, Pixinguinha, e ganhou intimidade com a música assistindo às rodas de choro que aconteciam em sua sala. O Antônio Candeia, pai, participou da criação do bloco carnavalesco Vai Como Pode, que mais tarde se transformaria na escola de samba Portela. Foi ele o responsável por idealizar a primeira comissão de frente da história do carnaval. Candeia, o filho, também marcou o seu nome na história do samba, sendo influência para todos os sambistas que vieram depois dele. Começou na Portela ainda muito cedo. Com apenas 16 anos, ele venceu a sua primeira disputa de samba enredo na escola. A cereja do bolo veio na quarta-feira de cinzas. A Portela foi campeã do carnaval com um samba escrito por ele, recebendo nota máxima do júri, fato inédito até então. Candeia venceu outras 4 disputas de samba na escola. Mudanças no carnaval. Nos anos 1950, ocorre a entrada da indústria fonográfica no Brasil, com o advento dos discos de vinil e das leis do direito autoral, que transformaram as músicas em mercadorias a serem comercializadas. As escolas de samba não passaram ilesas. Ao ter o samba no disco, o compositor ganhava muito dinheiro. Assim, as disputas que aconteciam entre os membros da ala de compositores passaram a ser feitas também por membros de fora das escolas. Outra mudança promovida para valorizar a especulação do carnaval e torná-lo mais atrativo, entre aspas, foi a mudança na figura do carnavalesco, que até hoje é responsável pela concretização da ideia do espetáculo visual que antes vinha do chão da escola e então passou a ser feito por pesquisadores contratados nas universidades. Os primeiros carnavalescos eram integrantes das próprias escolas que dispunham unicamente de alguma habilidade artística, não tendo nenhuma formação acadêmica para tal. O ponto de virada na grande transformação do papel do carnavalesco se dá no desfile de 1959. A Acadêmicos do Salgueiro contratou o adericista Dirceu Neri e a figurinista suíça Marie-Louise para fazer o carnaval da escola. Um ano mais tarde, a chegada de Fernando Pamplona, professor da Escola Nacional de Belas Artes, consolida essa nova tendência. Nova fase de vida. Candeia chegou a trabalhar como policial civil e inclusive era conhecido por abordagens truculentas. Mas em 1965, ao se envolver numa briga de trânsito, o portelense foi alvejado por 5 tiros e uma bala se alojou em sua medula espinhal, deixando-o paraplégico. Passou então a refletir profundamente sobre a sua vida e a importância da defesa da cultura nacional. Não aceitava as ações da indústria fonográfica estadunidense que esmagava a música brasileira. Denunciou os artistas brasileiros que submetiam as suas músicas à proposta melódica e rítmica do estrangeiro. Nessa fase, ele compôs Preciso Me Encontrar, onde os versos seriam eternizados na voz do mestre Cartola. Candeia percebeu que as escolas de samba estavam mudando rapidamente a sua forma de se relacionar e de se apresentar por influência do mercado, tanto no turismo quanto fonográfico. Na cabeça das elites econômicas e governantes, o país que apresentava para o mundo seu plano de milagre econômico, 50 anos em 5, não poderia ser apresentado para o exterior com uma cultura construída por filhos de pessoas escravizadas. Não à toa, nessa época, surge a Bossa Nova, um samba embranquecido,
sem tambor e desafricanizado, que era pintada internacionalmente como a expressão da cultura nacional. Nasce um novo quilombo. Já na década de 1970, alguns sambistas se revoltaram com o desenrolar dessas bruscas mudanças e assim transformaram sua indignação em músicas, como Nelson Sargento, o compositor de Agoniza Mas Não Morre, em 1978. Outros abandonaram suas agremiações e fizeram, segundo eles, um caminho de reencontro do samba consigo mesmo. Em 1974, a Portela apresentou o enredo O Mundo Melhor de Pixinguinha e abriu a escola para compositores de fora, sendo escolhida a parceria de 2 nomes vindos da MPB, Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Essa mudança bateu de forma violenta na ala de compositores da Portela, uma das mais respeitadas da época, resultando no afastamento de Zé Queti e de outros sambistas. Além disso, a presença da indústria fonográfica resultou diretamente no trabalho do compositor, que era obrigado a fazer um samba em até 5 minutos para caber no disco. Outro que rompeu com essa lógica foi Candeia, que percebeu que a especularização do carnaval era favorável apenas às grandes empresas de turismo, que submetiam a festa popular aos seus próprios interesses financeiros. Com isso, ele promoveu, dentro da Portela, a maior crise interna na escola desde a morte de Paulo Benjamin de Oliveira, o seu fundador. Candeia era, naquele momento, a grande estrela da agremiação, mas decidiu sair da escola e criar, em 1975, o Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo, um espaço onde os sambistas poderiam se reunir para fazer a sua festa sem o assédio da indústria fonográfica, da indústria do turismo, das imposições estadunidenses à cultura nacional. A escolha do nome não foi à toa. Para Candeia, as escolas de samba serviam como quilombos urbanos, espaços de reunião, socialização e luta das pessoas pobres. O quilombo nasce com um manifesto de fundação denunciando a submissão da cultura nacional aos ditames da cultura norte-americana contra a homogeneização, a pasteurização e a industrialização da música nacional, diz um trecho do manifesto. A posição do quilombo é principalmente contrária à importação de produtos culturais prontos e acabados, produzidos no exterior. Quilombo não pretende chamar a atenção do consumo, violentador da cultura tradicional, mas sim denunciar a sua participação. Os sambistas estão sendo anestesiados, controlados e roubados. Quilombo é um núcleo de resistência contra as deformações que vem afetando a arte popular brasileira. Quilombo é uma greve de sambistas contra a população no meio. O manifesto de Candeia apresentado acima, entregue à direção da Portela, trazia sugestões divididas em tópicos: introdução, críticas que julgamos construtivas, nossas sugestões para a direção, gigantismo, fantasias, alegorias, samba de enredo, destaque, participação de componentes e posição externa. E também trazer uma conclusão. Tratado como letra morta, suas ponderações não foram nem mesmo discutidas no seio da diretoria da Portela, sendo a gota d'água para alguns compositores como Ney Lopes, Wilson Moreira e Paulinho da Viola. Também foram para o quilombo. Mais tarde, incorporaram-se outros, como Martinho da Vila, Valdir 59, Elton Medeiros e Monarco. O Grêmio era ainda frequentado por Paulo César Pinheiro e Clara Nunes, entre outros expoentes do samba carioca. O quilombo era um grito de insurreição e Candeia se tornou uma liderança na cultura nacional, dos direitos civis da população negra, dos sambistas, vítimas da degeneração das escolas de samba, cada vez mais comerciais, e um ferrenho opositor da ideia de que existia, e ainda existe, que o que foi bom para os Estados Unidos era bom também para o Brasil. Raquel Trindade foi responsável pelo primeiro enredo do quilombo, inspirada na frase de seu pai, o pintor, ator, teatrólogo e militante do Partido Comunista, Solano Trindade, ela dizia: pesquisar na fonte e devolver ao povo em forma de arte. Ney Lopes e Wilson Moreira foram responsáveis por fazer a letra, conhecida como Ao Povo em Arte, ao Povo em Forma de Arte. Candeia cantou a vida dos trabalhadores em
O Invocado, que denuncia a falta de oportunidade de emprego para os pobres. E escreveu O Dia de Graça, que buscava levantar a autoestima dos negros brasileiros. Fonte: Escola de Samba, Árvore que Esqueceu a Raiz, de Antônio Candeia Filho e Isnardi Araújo. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade, os movimentos que constroem o nosso jornal, através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.